gente. Então, de 1870 a 1914, a gente fala padrão ouro clássico, porque a maior parte das moedas do mundo eram conversíveis em ouro e os governos tinham a menor flexibilidade para criar moeda a partir do nada. Eles precisavam ter uma reserva de ouro mesmo para que valesse alguma coisa. Já na crise de 1929, né, ali na Grande Depressão, muitos países eles começaram a abandonar o padrão ouro. A maioria deles não avisou para a população que estava abandonando, né, que estava simplesmente imprimindo dinheiro novo, mas eles começaram a abandonar o padrão ouro e começaram a imprimir moeda deliberadamente para reavivar as economias ali, né? A economia tá morrendo, você começa a imprimir dinheiro ali para tentar colocar dinheiro nessa economia para ver se ela funciona. E aqui você tem um gráfico do ouro que ele vai pegar desde antes de 1920 até 2020 ali, que é o tempo da pandemia, que você pode conseguir dar uma olhada aqui. Mas então já vai olhando esse gráfico aqui e a gente vai conversar sobre o acordo de Bretton Woods. Esse acordo é muito importante, ele é um dos momentos mais importantes da história recente da humanidade. Em 1944, depois do pós-guerra, teve uma reunião nesse lugar, né, em Bretton Woods ali, onde foi definido que o dólar seria a moeda mundial do negócio, do comércio internacional, e a partir disso, definiu também que o dólar era conversível em ouro, a 35 dólares por onça, né, por onça troia. Então, ficou essa definição, e as outras moedas iam se fixar no dólar. Então, ó, o dólar é a moeda que se fixa ao ouro, e você não fixa mais a sua moeda no ouro. Você agora fixa a sua moeda em dólar. Você monta suas reservas de dólar, não mais de ouro. E aí você percebe que na década de 40, nesse gráfico aqui então, o ouro tinha subido ali na década de 30, né, no período de crise, as compras por ouro, aí a crise veio. Ali depois você vê que em 1940 os países começam a não se preocupar mais com a compra do ouro, e como eles eram os maiores compradores de ouro do mundo, você percebe esse número caindo. Raul, mas os Estados Unidos não estavam nesse momento comprando ouro na mesma quantidade que antes para gerar esses dólares? Então, no começo do acordo de Bretton Woods, sim, mas lá no início dos anos 60, a gente começa a ter inflação, os déficits americanos, um monte de problema. E os países começam a perceber que, na verdade, os Estados Unidos muito provavelmente não estava lastreando mais esse dólar em ouro, né? Então o dólar aqui, que antigamente tinha até um certificado de ouro, pode ver ele aí na moeda, Gold Certified, né? Que valia aquele peso em ouro e era conversível em qualquer banco americano. Ele, na verdade, estava sendo utilizado como uma máscara. Os Estados Unidos não estavam mais com essa quantidade de ouro em caixa que deveria. E aqui a gente tem um grande problema, que em 1970, né? Lá o presidente Nixon, né? Lá no início da década de 70, ele encerra o padrão ouro lá dos Estados Unidos. Então ele define, olha, a gente de fato estava imprimindo muito mais dólar do que a gente tem de ouro, mas vocês não precisam se preocupar não. O dólar é lastreado na grande economia americana, que agora é o maior país do mundo, então você não precisa se preocupar. Raul, como assim? É isso, la garantia soy yo. O Nixon mete essa frase em rede nacional, fala, ó, não te preocupes, la garantia soy yo.